Estamos recebendo aqui no estúdio a presença simpática do meu amigo, escritor também, o João Natalino, ele que também é provedor da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Tudo bem, Natalino? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Cícero, e com os seus telespectadores também. Mas, Natalino, você é mogiano? Não, eu nasci em Cunha, aqui no Vale do Paraíba, né? Perto de Paraty, cidade Estância hoje, uma cidade considerada um dos melhores climas do país. Na Serra da Bocaina. Serra da Bocaina. Serra da Bocaina, né? Ali Morro da Marcela. Eu que também nasci naquela região também. Nasci naquela região, vim com 4 anos de idade para cá, né? Mas a gente tem no registro também, né? O nascimento da gente lá da cidade. Eu sou de Lagoinha, porque que é vizinho. Lagoinha ali próximo. Como Suzano e Mogi, né? É bem próximo ali, né? É verdade. Mas o Natalino, você veio para cá, mas a sua profissão realmente, você começou a mexer com o quê? Bom, eu mexi com várias coisas. Eu comecei aqui com 11 anos de idade, assim que eu terminei o chamado escola, né? O quarto ano, o antigo quarto ano, eu fui trabalhar. Fui trabalhar pro Franz Steiner. Franz Steiner, que inclusive é rotariano, né? E então, eu fui ser office boy do Franz Steiner, num escritório que ele tinha aqui em Mogi. E eu fazia lá, fazia banco para ele, fazia entregas das contas, uma série de coisas lá para ele como office boy, com 11 anos de idade. Depois, com 15 anos, eu entrei na Eugene. Foi a minha primeira carteira assinada, época do Dr. Boris Greenberg, inclusive. Fiquei lá até 18, 19 anos. Depois trabalhei em outras empresas aqui de Mogi também, NGK, ROA, antiga Huber Varco. Até que fiz um concurso para a Receita Federal, aí eu me formei, né, em economia em 1974. Eu me formei aqui na Brás Cubas em economia. Aí no ano seguinte fiz um concurso para a Receita Federal. Passei e fui embora lá para Foz do Iguaçu. Fiquei 3 anos lá. Hein? Poxa vida, hein? 3 anos lá? 3 anos lá na fronteira. É bonito mesmo? É lindo. Nossa, Foz do Iguaçu é uma das coisas mais lindas que nós temos aí de belezas naturais, né? Mas naquela época ainda de quase fins, né, do regime militar, era uma época difícil de se trabalhar na fronteira, né? Porque além de policiar a alfândega, propriamente dito, de fazer todo aquele policiamento do Rio Paraná, desde Foz do Iguaçu até Guaíra, que naquela época estava enchendo o lago, né, de Itaipu, era um trabalho complicado, né? Então, Subir e descer o rio. Você conheceu as 7 Quedas também? Conheci. Na época que encheu o lago, eu ainda estava por aquela região lá. E depois voltou novamente para Mogi, né? Voltei, vim trabalhar aqui em Guarulhos, depois trabalhei em Santos, trabalhei em Brasília, em São Paulo, vários anos também. E fiquei mais aqui por perto, né? Pela região. Agora aposentado. Agora né? Sou aposentado. Aposentado, né? Mas trabalha mais ainda. Trabalho mais do que naquele tempo. Você tem filhos também, né? Tenho 2 filhas. E uma já me deu 3 netos e a outra está morando lá na Austrália, onde eu vou o mês que vem visitá-la. É bom, né? É importante, né? Tem que os filhos, eu sempre falo aqui que os filhos é a maior herança que deixamos, né? Sim, sem dúvida. Filhos, se a gente conseguir deixar os filhos melhores que a gente, que coisa maravilhosa, né? Que ver os filhos bem, né? É muito importante. E a gente chegar numa idade e ver realmente os filhos bonitos, os netos, é muito importante realmente. Com certeza. E a base da vida, né, também, claro. É a saúde, né, a educação, que isso é a base. Mas, falando em saúde,
Primeiramente, antes de falar de saúde, vamos falar do João Natalino, e o escritor, o poeta também, né? Porque você gosta de fazer poesia também, né? Faço as poesias, né? O grande amigo do Gideão. Gideão Alves, o homem. Inclusive ele está aqui. Faz o prefácio do seu livro. Né? Ele fez, aliás, uma leitura crítica, né, para esse meu livro. Mas esse não é o primeiro livro seu, né? Não é. Esse é o quinto livro que eu já lancei. Ficou muito, agora... o livro realmente ficou muito bom, hein? O Filho do Homem, olha, é uma responsabilidade muito grande. Eu escrevi um livrinho sobre Cristo, que é o rosto cósmico de Cristo, né? Eu escrevi esse livro aí, um livrinho, e eu sei que escrever sobre Cristo realmente é uma responsabilidade muito grande. É verdade. É muito grande. Entrar aí para o hall dos escritores no mundo, né, que escreveram sobre Cristo. É interessante. Então, um trabalho muito bonito. Um livro com 270 páginas. Um romance, né? É um romance. É um romance que eu chamo de... É uma crônica... de ficção, né? Uma ficção sobre Cristo, sobre a vida do jovem Jesus Cristo, sobre a família dele, sobre a missão que ele se propôs a cumprir no mundo. É claro, né? Como você falou, escrever sobre Cristo é complicado, porque você está lidando com um dogma, né? Então, qualquer coisa que você escreva, você vai ter pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Então você vai mexer realmente com uma coisa muito sensível, que é praticamente a crença das pessoas, a fé que as pessoas têm. Enfim, realmente um assunto muito sutil e muito delicado. Mas pelo que eu vi no livro aqui, o livro, pelas folhadas, que eu não li o livro ainda, só o prefácio, parece que você não entra em religião, né? Não entra assim, não. Porque a maioria tem muitos livros aí que vai para um campo da religião, né? O seu livro não. O seu livro é um livro para todo cristão, né? A história, é claro. Esse livro ele é fundamentado principalmente nos evangelhos apócrifos. Eu não sei se você conhece os apócrifos de Filipe, Testamento de Judas, o Testamento o Evangelho de Maria Madalena, enfim, todos esses apócrifos que foram censurados pela Igreja no Concílio de Nicéia e que permaneceram perdidos, né, durante todos esses anos. E foram descobertos recentemente numa caverna em Nag Hammadi, no Egito, e foram descobertos então alguns exemplares desses apócrifos e foram publicados. E esses apócrifos eles contam a história de um outro Cristo, né, diferente daquele que nós conhecemos nos evangelhos canônicos, né? É um Cristo assim mais místico, mais diria até um Cristo mais humano, até em alguns deles, alguns exemplares desses evangelhos, você encontra um Cristo diferente. Então eu peguei esses evangelhos, li-os todos e compilei várias estruturas, né, desse evangelho. Casei com outros autores antigos, como o Flávio Joséfos, que eu tenho toda a coleção de obras dele, com Apion, com outros escritores da época também, né? Filon, de Alexandria, e compus uma crônica romanceada de Cristo, onde ele é filho de Maria com um rabino chamado Judas Galileu, que na época foi um guerrilheiro que lutou contra as tropas romanas, tentando libertar Israel do jugo romano. E então toda essa história do Messias, toda essa composição do mito, né, de Messias, ele se casa com a história política de Israel, com as esperanças políticas de Israel e com as próprias crenças religiosas, né, do povo de Israel. Que, na verdade, naquela época existiam em Israel 3 seitas principais, fundamentais, né, que eram
os essênios, que eram fundamentalistas, eram pessoas muito dogmáticas, né? Nós tínhamos os saduceus e os fariseus. Então essas três seitas, eles dividiam a política e toda a inteligência de Israel, né? Era feita por eles. E cada um tinha uma ideia. Os essênios, por exemplo, acreditavam num Cristo místico que viesse para salvar a humanidade, aquela coisa toda. Os saduceus nunca acreditaram em Cristo. Para eles, o Messias era um mito, era uma invenção da cabeça das pessoas e dos profetas, né? E os fariseus, eles dominavam a política. Tanto sim como não. Para eles, tanto faz. Na verdade, eles até acreditavam no Messias e no Cristo, mas era um Messias que teria que sair de dentro da seita deles. Eles não aceitariam um outro Messias que não fosse fariseu. E então o Judas Galileu é um fariseu guerrilheiro, rebelde, e na época ele foi considerado o Messias. Porque ele lutou, ele pegou em armas, ele inclusive que gerou uma facção de revolucionários israelenses chamados zelotas, que foram inclusive os zelotas que defenderam a fortaleza de Massada, por exemplo, da última revolta, nos anos 70, em que o templo foi finalmente destruído, né, pelos romanos, e os judeus sofreram então aquilo que foi chamado de diáspora. Foram soltos, né, foram espalhados por todo o Império Romano. E o Judas Galileu é que deu início a essa revolta, vamos dizer assim, né? Toda essa história de um Messias guerreiro. Então é isso que eu coloco nesse livro aqui. Olha, olha, meu amigo, tem muita coisa para você realmente. E o que é interessante também é a capa do livro, né? A capa do livro aqui é do nada mais do Luca Signorini, não é que é? Signorelli, né? Signorelli, que foi como você me disse, o professor de Leonardo da Vinci. Né? Essa capa aqui é o estudo de dois nus de 1503. Interessante, muito interessante mesmo. Ficou muito bonita a capa do livro. Mas o lançamento foi agora quinta-feira foi na quinta-feira. Esse livro, inclusive, ele já está sendo traduzido para o inglês. Vai haver uma edição em inglês. A minha filha já está cuidando disso lá na Austrália. E nós vamos fazer um lançamento internacional, inclusive no dia 15 de dezembro, lá em Sydney, na Austrália. Tá bom, hein? E depois nós vamos cuidar de publicá-lo em inglês. É importante, muito importante realmente, porque é um trabalho muito bom. Você demorou bastante tempo pesquisando, né? E um trabalho muito bom realmente. E aqui em Mogi, o livro está vendo em Mogi? Ainda não. Eu estou em negociações com alguns pontos de venda, né? Porque como eu ainda não fiz o lançamento oficial em São Paulo, que a própria Scortese, né, está fazendo a distribuição para mim em alguns pontos, então nós ainda não acertamos isso. Você aqui. Você tem algum e-mail, o telespectador entrar em contato para ver o trabalho? Sendo bastante pedido pela internet. Importante. Mas agora, o natalino hoje enfrenta aí realmente uma luta muito grande, um trabalho muito grande, não é? E aqui é realmente ser provedor da Santa Casa de Mogi das Cruzes, né? Você sabe que não é realmente uma coisa fácil. Eu venho acompanhando esse trabalho do natalino na Santa Casa, e é um trabalho difícil. A saúde, né, Natalino? A saúde, Mogi, né? Não é só a Santa Casa. Saúde no país todo, né? Melhorou, né? Melhorou. Deu uma melhorada grande, né? Realmente, melhorou. Hoje você tem, se fosse, tá bem, se fosse naquela época, hoje temos remédio, o público pode conseguir seus remédios. Nós temos também os genéricos, que são remédios mais baratos. Houve um avanço, né? Sem dúvida. Mas há necessidade de se fazer muita coisa. Agora, a Santa Casa de Mogi, nós temos o SUS. Há certo tempo atrás, eu não sei se isso mudou, a Santa Casa parece que a responsabilidade da parte ortopédica estava com a Santa Casa. Continua ainda? Continua. Quer dizer que toda a ortopedia... Praticamente toda a ortopedia é feita lá. É feita na Santa Casa. É só essa parte, né?
O que mais? Hoje a Santa Casa ela tem 4 especialidades. Ortopedia, maternidade de uma forma geral, a oftalmologia e a neurologia. E alguma coisa lá de clínica médica. Mas essencialmente são essas 4 especialidades que são feitas hoje na Santa Casa. E você falou na maternidade, por enquanto a maternidade está fechada, né? Está. Não é exatamente a maternidade que está fechada. O que está fechado é o nosso berçário, né? A unidade neonatal. Certo. Porque nesse momento nós não podemos receber nenhuma parturiente lá, nenhuma gestante, e fazer um parto lá dentro, porque nós tivemos essa semana um foco de infecção, que inclusive, lamentavelmente, custou a vida aí de 3 bebês com infecção hospitalar, e nós tivemos que interditar a nossa unidade neonatal. E interditando a unidade neonatal, quer dizer, nós não podemos receber nenhum bebê no nosso berçário. Então nós somos obrigados a encaminhar as gestantes para os outros hospitais da rede. E esses bebês que estavam lá, não estão lá também, né? Estão. É que o foco já foi debelado. Certo. O único bebê que ainda está lá com suspeita de infecção, ou que já comprovado, inclusive, com infecção, ele está no isolamento. Certo. Então, o foco já está debelado, mas agora nós precisamos esvaziar o berçário, dar alta para os bebês que estão lá, para que depois que estiver vazio, nós fazemos um processo de desinfecção. Para voltar novamente. Para voltar a funcionar. Porque vai ter que funcionar, porque pelo que eu li nos jornais, quem está atendendo atualmente é o Hospital Santana, não é isso? O Santana está nos ajudando bastante, ele está recebendo uma parte das gestantes. Mas o Santana é um hospital particular, né? Ele não tem nem estrutura para aguentar uma demanda dessa, né? De 400 partos por mês, que é o que a Santa Casa faz. Partos. Então, e partos de risco. A maternidade de Mogi, Santa Casa de Mogi, ela é referência para parto de risco. Então vem para cá tudo quanto é parto de Guararema, de Biritiba, Salisópolis, Poá, Suzano, tudo que é parto de risco é encaminhado para a Santa Casa de Mogi. E um público, às vezes, que o prefeito, inclusive, definiu muito bem, nós lidamos com o caos social. Lá nós temos gestantes que são moradoras de rua, gestantes que são usuárias de drogas, gestantes alcoólatras, meninas de 11, 12 anos, gestantes que nunca fizeram um pré-natal. De repente, uma dessas, basta uma, com infecção para colocar uma infecção lá dentro. Então, quer dizer, todo cuidado são tomados, mas fatalmente as fatalidades às vezes ocorrem, né? E infelizmente ocorreu novamente. E poderá ocorrer de novo se a gente não adquirir condições, né? Condições também, né? Condições, né? Agora, o dinheiro para a Santa Casa vem da onde, Natália? Vem do SUS. 95% do financiamento da Santa Casa. Hoje o orçamento da Santa Casa é cerca de 30 milhões por ano. 95% disso vem do SUS. E mais 570 mil que vem da Prefeitura para o serviço de pronto-socorro. E mais 33 mil, se me falha a memória, que é para o serviço da Mãe Mogiana, que é um serviço ótimo, que se tivesse sendo aplicado já há mais tempo, talvez até tivesse nos ajudado, prevenido, inclusive, esse surto de infecção. Por quê? Porque esse serviço da Mãe Mogiana é um serviço de qualidade. Ele faz com que a prevenção, o serviço de acompanhamento pré-natal seja estendido para o maior número possível de gestantes, coisa que não ocorria antes, era um grupo muito restrito que tinha acesso a esse equipamento. Hoje não, ele está disseminado, a maior parte das gestantes de Mogi das Cruzes pode ter acesso a esse serviço, e isso concorre muito para que os partos sejam acompanhados por médicos, seja um parto mais seguro. E esses 400 partos que você tem por mês na Santa Casa, ninguém paga nada, não é isso? Ninguém paga nada.
É um trabalho fantástico, realmente, né? Muito, muito, muito. E estamos já quase encerrando o nosso programa, que o tempo nosso é curto, mas o atendimento à parte adulta, isso aí, vocês têm, como é que está funcionando? Está funcionando bem também? Está funcionando bem. Hoje, sim, hoje está funcionando bem. Quer dizer, as outras unidades do hospital não sofreram nenhum prejuízo com isso. Todas as unidades estão funcionando bem, apenas a unidade neonatal é que está interditada, é bom que se esclareça isso. Mas as outras unidades, a pediatria, a ortopedia, quer dizer, a neurologia, enfim, todas as outras clínicas, né, da Santa Casa está funcionando bem, está atendendo a demanda aqui. Qual mais ou menos o número de pessoas você tem assim por dia que vocês atendem lá? Nós atendemos cerca de 250 mil pessoas por ano. 250 mil por ano. Isso dá cerca de 20 mil pessoas por mês. Né? 20 mil por mês, mais umas 3 mil por dia. Por aí. Bom, conversamos aqui no estúdio com meu amigo, poeta, escritor, João Natalino, também provedor da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Que logo vou convidá-lo novamente para voltar aqui para a gente conversar somente sobre quando resolver esse problema da Santa Casa. Sim. Voltar aqui, porque tem muito assunto para a gente conversar sobre a Santa Casa. Santa Casa, uma casa de saúde com mais de 100 anos, né? 136 anos. 136 anos, é uma tradição fantástica em Mogi. Faz um trabalho muito bom e a gente precisa realmente... Né? E vocês vivem lá de doações, de sócios, também, né? Tudo isso, e é importante realmente o poder público, os empresários também, né? Tá sempre participando. Natalino, muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade. Obrigado a você, foi um muito prazer sucesso no seu livro. Obrigado. Meus amigos, nós estamos encerrando a nossa programação de hoje. Voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar.